Bom, galera, voltando aqui, então vamos, enfim, à resolução da questão. O que ele quer na letra A? Calcule a corrente que passa em cada lâmpada individualmente. Pessoal, essa é uma das características da associação de resistores em série. A corrente elétrica é igual para todos os resistores. E como é que eu vou calcular essa corrente elétrica que está passando nesse circuito, que será igual para todo mundo? É só olhar aqui o nosso circuito equivalente. Percebe que fica muito fácil. Nós temos aqui uma resistência ligada a uma fonte. Então, o que eu posso aplicar? Eu posso aplicar a primeira lei de Ohm. U igual a R vezes I. Uma risada intensa. Olhou para esse circuito, é dar uma risada intensa. Uma risada intensa. U igual a R vezes I. Primeira lei de Ohm, aplica e você encontra a corrente. Então, quem que eu vou substituir aqui? A minha resistência será a resistência equivalente. E eu vou isolar essa corrente aqui. Vai ficar corrente igual a tensão sobre a resistência equivalente. E agora eu vou substituir os valores. Quem é a minha tensão? É de 110 volts. Quem é a minha resistência equivalente? Vale 250 ohms. 110 dividido por 250, eu tenho aqui 0,44 ampere, que é a corrente do meu circuito. E repito, na associação em série, essa corrente é igual para cada um dos resistores. Nesse caso, para cada uma das lâmpadas. No item B, o que ele quer? Ele quer que você discuta o que acontecerá caso a terceira lâmpada se queime. Nesse caso, determine qual será a corrente que passará no circuito. Pessoal, isso aqui é muito batata, é muito simples. Se eu tenho que a terceira lâmpada aqui, ela queima, ela vai interromper o circuito. Qualquer uma das lâmpadas aqui, se ela queimar, ela interrompe o circuito. Então, a corrente ela não consegue percorrer o circuito se isso acontecer. Ou seja, se a corrente não consegue percorrer o circuito, todo mundo desliga e a corrente é igual a quanto? A corrente é igual a zero, a corrente será nula. Então, resposta da letra B, se qualquer lâmpada queimar, a corrente será igual a zero, nula. O item C, o que ele quer? Sem fazer contas, diga o que ocorrerá com a corrente que percorre o cordão, caso sejam adicionadas a ele outras 25 lâmpadas iguais às primeiras. Pessoal, isso aqui também é muito tranquilo de entender. É só analisar a nossa primeira lei de Ohm. Que quando a gente isola aqui a corrente, nós temos que a tensão, a corrente, melhor dizendo, é proporcional à tensão, mas é inversamente proporcional à resistência. Se eu já tenho 25 lâmpadas em série e eu adiciono mais 25 lâmpadas em série, o que vai acontecer com a resistência do meu circuito? Eu dobrei a quantidade de lâmpadas, não foi? Se eu dobrei a quantidade de lâmpadas, eu também vou dobrar o quê? A resistência equivalente. E se eu dobrar a resistência equivalente, o que é que vai acontecer com a minha corrente original? Ela vai cair pela metade. São grandezas inversamente proporcionais. Se a resistência dobrou, a corrente cai pela metade. Então, se a minha corrente era de 0,44 amperes para 25 lâmpadas, se eu colocar 50 lâmpadas, ou seja, adicionar 25, a minha corrente vai ser de quanto? A metade disso, 0,22 amperes. É isso que está aqui, né? Pela primeira lei de Ohm, se dobrarmos o número de lâmpadas, dobramos a resistência e a corrente cairá pela metade. Então, se era 0,44 amperes, ela vai ser agora de 0,22 amperes. Então, está aí a resolução da nossa primeira questão.